Salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Saulo Henrique e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a rentabilidade teórica de um sistema solar de cerca de R$ 200 mil. Então, vamos já à minha planilha. Então pessoal, aqui é uma proposta aqui, lembrando que todos esses valores que eu coloquei na planilha aqui são valores de geração teóricos, né? Mas esses valores eles são muito bons, os softwares estão chegando muito bem nos valores. Queria muito pegar a geração anual aqui dessa usina aqui, mas eu não consegui. Quer dizer, usina não, desse sistema fotovoltaico, não gosto muito desse termo usina. E vamos já começando aqui, né? Vamos lá. O meu operacional, quais são os meus custos operacionais aqui? A minha troca de inversor, que eu vou fazer ela em 12 anos, né? Lembrando que a garantia desse inversor aqui é de 12 anos. Então eu tenho uma garantia que a minha troca vai ser somente com 12 anos. Muita gente falou até que esses inversores aqui trifásico Renovid dura até 15 anos. Muito interessante saber disso, né? Minhas visitas técnicas, coloquei aqui R$ 400 a cada 6 meses. Um valor assim bem aproximado. Não consegui muitos esses valores certos que o pessoal geralmente não gosta de passar, não me passaram esses valores aqui. Uns reparos eventuais, né, ao longo desses 25 anos, 10 mil. E aqui o custo total, né, do meu sistema fotovoltaico, que eu deixo ele aqui na depreciação para eu fazer os cálculos, né? Então eu deixei aqui 4 mil de projeto, instalação, o inversor aqui 40 mil, 150 mil de painéis e 6 mil de alguns outros componentes. E lembrando, pessoal, que esses R$ 400 e esses 10 mil aqui, ao longo do tempo aqui de operacional, não faz praticamente quase diferença nenhuma. O que interessa mais aqui é o valor dos painéis, né, e do inversor, que é o grande montante, e a minha geração ao longo do tempo. Então eu obtive aqui a minha geração, 97.920 kWh por ano, praticamente 98 megawatts-hora por ano, certo? E a minha mensal aqui aproximada, 8.160 kWh por mês. O meu valor de mercado do quilowatt deixei R$ 1. Os impostos aqui, por que agora nessa planilha aqui eu levei em consideração os impostos? Por quê? Porque algumas pessoas estavam falando que alguns estados estavam cobrando ICMS em cima da TUSD, certo? Então nessa planilha aqui eu consigo fazer todos esses cálculos. Minha porcentagem de isenção, no caso cobrando o ICMS eu ia colocar 50%, né? Porque praticamente a TUSD da TI é mais ou menos 50% para cada uma. Aqui a minha taxa mínima aqui nesse caso que está esse valor, porque injeta para outros locais, certo? Aqui a minha opção de considerar a taxa mínima um custo ou não, nesse caso eu tenho que considerar por quê? Porque a minha geração aqui está sempre maior do que o consumo de todas as residências. Então a taxa mínima aqui, infelizmente, é um custo. A minha taxação, tem minha tabela auxiliar aqui toda da taxação, que já a gente vai ver aqui como que fica, né? Lembrando, se você não sabe sobre a taxação, eu fiz um vídeo exclusivo falando dela, vou deixar aqui no card para vocês verem. Então, vamos lá aos meus resultados, né? Alguns resultados, mas antes, a minha tabela auxiliar aqui, o que eu faço? Uma das coisas que eu também levo muito em consideração aqui nessa minha planilha é a minha queda de eficiência ao longo do tempo. Olha só, eu tenho um multiplicador aqui, é a minha eficiência final. E com essa eficiência final, eu consigo também fazer algumas aproximações assim para chegar num valor final de mercado dos meus painéis fotovoltaicos ao final desse período aqui, que no caso é de 25 anos. Por quê? Os painéis eles têm a queda de eficiência, mas eles não duram para sempre. Algumas pessoas, alguns estudos falam 40 anos, tem até painéis que chegam até 50. Então eu faço aqui uma aproximação para eu saber a depreciação desses painéis aqui, ó, está aqui, ó. Explicar essa depreciação aqui, a do inversor tá o valor inteiro, né? Porque eu vou praticamente consumir eu vou fazer uma troca de inversor e esse que foi trocado eu vou depreciar, eu vou utilizar ele completamente, vai ficar praticamente sem vida útil. E ao final, né, do período, o valor que sobraria dos painéis, né? Então, eles custaram 150 e eu consumi deles R$ 118 mil, certo? Aqui os meus cálculos da taxação. E eu deixo aqui isso aqui para ter mais ou menos uma noção para o estudo do Levelized Cost. E vamos aqui para os resultados. Vejam só que interessante aqui a planilha. Tudo aqui é o meu líquido, né, desconsiderando
a queda da eficiência, considerando a queda da eficiência, né, tirando essa queda da eficiência da minha geração total, né, ao longo dos 25 anos. E olha aqui que legal, como eu deixei aqui a minha geração, eu deixei ela 50-50. Aqui eu tenho essa opção de fazer isso aqui também. Aqui ó, o rasão injetado total, deixei 50-50. Lá é uma beneficiadora de café. Então, para ficar um estudo aqui legal, eu deixei 50-50, que eu consumo 50% e injeto na rede os outros 50%. Aí como só que fica dividido aqui na planilha, ó, energia injetada e o meu consumo instantâneo. A injetada aqui, tanto a injetada como a instantânea, eu separei os impostos, né, para ficar bem legal o estudo. E lembrando que no caso aqui, influência de imposto e taxação, o consumo instantâneo não sofre nada disso, é somente com o injetado, que eu vou já mostrar aqui com a taxação, né, que também pode acontecer, que isso no futuro breve infelizmente vai acontecer, da energia injetada ser taxada, lembrando que é somente a injetada, né, ninguém pode fazer nada com o seu consumo instantâneo. Aqui a minha taxa mínima, né, ao longo desse tempo, olha só, deu R$108 mil só de taxa mínima, meus custos operacionais, o custo de implantação e a minha depreciação. Então, vamos lá. Qual que é a economia pretendida, que é a que sempre fala, você vai economizar tanto. Então, 8.160, né, que é o do meu valor de quilowatt, como está R$1, foi igual aqui. Reduzindo aqui a taxa mínima, 7.800. Muita gente utiliza esse valor aqui. Lê esse valor da minha rentabilidade ao longo do mês, não é o correto, hein? Por quê? Eu mostrei aqui, eu tenho a depreciação dos meus componentes, eu tenho a queda da eficiência, posso ter uma taxação. E vamos aqui para o meu custo total do período, né? Olha só, deu R$270 mil. Considerando a depreciação, olha só que interessante. Se eu considero com a depreciação, eu reduzo esse custo. Por quê? Porque, conforme eu expliquei, você não queima tudo. Vamos dizer queima. Você não queima os painéis todos ao longo do tempo. E também eu vejo muitas pessoas errando aqui, que elas fazem esse cálculo aqui sem considerar que você queima equipamento ao longo do tempo, né? Considera como se fosse a poupança, que você aplica R$200 mil, mas esses R$200 mil, eles são queimados somente para a inflação. Vamos colocar aqui o IPCA, o Tesouro IPCA, que é o que eu gosto muito, que ele não sofre inflação, né? Você tem só aquela rentabilidade mais a inflação. Se você aplicou R$200 mil lá, esses R$200 mil, 200 mil não tem vida útil. Não é igual o inversor que você torra ele ao longo do tempo, você queima ele ao longo do tempo. O painel também, mesma coisa. Os equipamentos, mesma coisa, eles têm uma vida útil. Não é que você investiu os R$200 mil que você ainda tem os R$200 mil. A gente tem que analisar o quê? É a rentabilidade, quanto que isso vai me render ao longo do tempo. Os meus períodos de amortização, olha só que legal. Geralmente o pessoal gosta de utilizar somente esse valor aqui, né? O valor inicial, olha só, 25 meses. Excelente investimento, né? Olha só, período de amortização 25 meses. E o que eu gosto aqui, né, que é o final, que é considerando a amortização total e a taxa mínima, 35 meses. Olha, investimento excelente. E aqui o meu líquido total no período, né, deu R$1.865.217, o que dá uma rentabilidade média de R$6.217. Olha só que interessante, olha a diferença, 6.217 para 7.800, porque eu tenho demais custos envolvidos, o que dá uma rentabilidade aproximada ao ano de 37,30%. Olha só, pessoal, não tem nenhum investimento em renda fixa que chegue perto desse investimento de energia solar, no caso aqui dos R$200 mil, desse sistema de R$200 mil. Olha só, a diferença aqui, eu deixei aqui o Tesouro IPCA para comparar, ó. Enquanto a rentabilidade aqui da energia solar vai dar R$6.217, aqui no Tesouro IPCA deu R$539, R$540. Vejam só a absurda diferença. E o meu Levelized Cost, né, que é o meu custo por quilowatt, né, deu 16 centavos contra R$1. Vejam só a diferença, né, do caso desse sistema aqui, que é de R$200 mil. A diferença aqui ficou muito grande para outros tipos de investimento, né? Qual que é a principal diferença aqui do investimento do IPCA para um investimento desse? A liquidez, né? A liquidez, e querendo ou não, na energia solar você tem alguns riscos, né?
você tem riscos naturais, né, envolvidos, os quais eu não vou falar aqui. E agora eu vou falar sobre a taxação, né? Vamos aplicar aqui uma taxação. Lembrando lá, né, que no meu vídeo eu cheguei no valor de taxação ideal de 36%, né? Então vamos colocar ele aqui. Aqui eu vou colocar 52 porque aqui está sobre os quilowatts-hora, né? E não sobre o total. Aí vocês vão ver que eu cheguei aqui no valor de 36,4%, né? O equivalente quando eu considero os impostos. Vamos ver a rentabilidade aqui com a taxação. Vejam só, ainda está uma rentabilidade excelente. 30 centavos, 30%. Que investimento que te dá daqui, já com a taxação, no caso 50-50, de 30% ao ano. Lembrando, não tem nada parecido com isso no mercado, com uma renda fixa dessa, certo? Então, pessoal, cheguei aqui ao meu resultado final da rentabilidade desse sistema fotovoltaico de R$200 mil, de quase 40% ao ano, 37% ao ano. Isso é um valor muito bom, é excelente, não tem nada no mercado parecido com isso. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, né? E lembrando aqui que aqui são resultados de simulação, né? Queria muito ter os resultados reais da geração, mas segundo me falaram, não foge muito disso. E ficou aqui, né, um investimento que hoje um sistema fotovoltaico de 68 kW de pico, excelente investimento, e ficou aqui. Até a próxima, pessoal. Se inscrevam no canal, não se esqueça de deixar o seu like e até mais.